Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Amém? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e me ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez eu me coloco em tuas mãos, Pai, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Ó Deus amado, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor venha falar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor venha conduzir este culto que é para Ti, Pai, da maneira como lhe aprouver, Senhor amado. E que nós, ó Deus amado, venhamos sair ao final deste culto cheios da Tua presença. Fale conosco, Senhor. Dirija, ó Deus amado. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero analisar esse texto, mostrando cada parte o que Deus disse, o que a palavra do Senhor nos mostra, e cada parte nesse momento da unção de Davi. Primeiro o Senhor começa a dizer para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Irmãos, primeiramente eu quero dizer para a amada igreja que o Senhor
ele rejeita. Que o Senhor rejeita muitas vezes o homem, irmãos. Saul, ele era ungido do Senhor. É interessante porque a palavra ungido, ela foi feita para designar reis. Às vezes a gente ouve pessoas falar que pastor, ele é ungido do Senhor. Não, pastor não é ungido do Senhor. Ungido do Senhor, quando a Bíblia se refere, ela se refere a esses reis que foram ungidos a mando do Senhor, como foi o caso de Saul. Saul, ele era um ungido do Senhor. Só que Saul, ele desobedeceu a Deus. Quando a gente olha no versículo 13, no capítulo 13, a partir do versículo 8, nós vamos observar que a razão da rejeição de Saul vai se dar exatamente nesse momento. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Irmãos, quando a gente olha a vida de Saul, a gente vai observar que Saul era um homem desobediente. Era um homem desobediente a Deus, à lei. Por causa disso, a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, ele vai rejeitar Saul. No versículo 15, a partir do versículo 22, a palavra diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa foi a palavra de Deus, através de Samuel para Saul. Então Saul chega nesse momento aqui, que o Senhor Deus fala através de Samuel, fala com Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O Senhor diz também: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Irmãos, se você quer ver a característica de um homem rejeitado por Deus, ele afasta totalmente do Senhor. Se você está aqui nessa noite, irmão, é porque você não se enquadra nessa situação. Você não se enquadra nessa situação. Talvez você fale: pastor, minha vida é tão suja, pastor, meu viver deixa tanto a desejar. Mas o Senhor, Ele está falando contigo, Ele fala conosco, fala comigo, conosco como igreja. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo para o arrependimento. Quem produz, quem traz o arrependimento ao homem é o Espírito Santo. O homem só se arrepende pelo Espírito Santo. Tem pessoas que vão ao templo, o Senhor toca no coração deles, mas muitas vezes as pessoas começam a rejeitar a Deus.
Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos observar que foi o Senhor que escolheu Saul. Foi o Senhor que mandou Samuel, que Samuel ungisse a Saul. Foi o Senhor, não foi o homem, não foi as pessoas. Eles queriam um rei. Até porque quando eles olhavam para os filhos de Samuel, eles viam que os filhos de Samuel eram homens que não agradavam a Deus. E quando eles rejeitam Samuel, quando eles rejeitam o filho de Samuel, na verdade eles rejeitavam o próprio Deus. Mas neste momento, a palavra do Senhor é uma palavra de rejeição para Saul, para que ele não fosse rei, e uma rejeição completa, porque quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele sai de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o assombrava. Quando a Bíblia diz da parte do Senhor, é porque no Velho Testamento, irmãos, os escritores, cheios do Espírito Santo de Deus, quando qualquer coisa que acontecia, eles sempre tributavam a Deus, aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, tudo o que acontecesse, tragédias, tudo o que pudesse acontecer, eles falavam segundo a permissão de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó, porque eles sabiam que era Deus que tem o controle de todas as coisas, como nós sabemos que na terra, nesse planeta hoje, quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Ninguém vive, ninguém morre, se não for mediante a permissão de Deus. Se não for mediante a permissão de Deus. Então a questão da rejeição de Saul, ela não foi somente para se ser rei em Israel, mas ele foi uma rejeição total, pela desobediência. Às vezes as pessoas, elas começam a caminhada cristã, começam cheio de Deus, buscando ao Senhor, mas chega momentos que eles começam a rejeitar, eles começam a desobedecer. Eles acham que basta vir ao templo, e eles esquecem que a vida cristã, ela fala de cruz, que a vida cristã, ela fala de negar a si mesmo, a negação da vontade, irmão. Se você quer fazer a vontade de Deus, a tua vontade, as nossas vontades, elas não são importantes. O cristianismo, ele se caracteriza exatamente por isso. Por isso que quando nós olhamos pessoas que estão servindo ao Senhor de todo o coração, elas experimentam mudança. A pessoa fumava, elas param de fumar. Bebiam, elas param de beber. Prostituíam, param de prostituir. Por quê? Porque quando o Senhor verdadeiramente ele começa a operar na vida de um homem, ele produz mudança. As pessoas observam algo diferente nas pessoas. Eles veem algo diferente. Mas o Senhor falou: olha, Samuel, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Irmãos, a obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. Se eu rejeitar a Deus, vocês acham que a obra vai parar? Não. Deus levanta outro. A obra do Senhor não para. Aqueles que têm muitas vezes que estão percorrendo determinados caminhos, que não é segundo a vontade de Deus, a obra não para por causa deles, irmãos. Essas pessoas que escandalizam a obra não vai parar por causa deles, ainda que eles possam causar grandes males, mas a obra de Deus não para. E aqui está então Samuel agora com uma ordem dada por Deus: enche seu chifre de azeite. Algumas versões da Bíblia diz chifre de azeite, porque o Senhor
tinha escolhido um dos filhos de Jessé, o belemita, aquele que nasceu em Belém, porque o Senhor tinha escolhido um rei. É verdade que Samuel, ele vai ficar temeroso, claro. Como que eu vou ungir um rei, tendo rei em Israel? Como que eu vou ungir um rei se Saul souber que eu estou ungindo alguém como rei, sendo ele rei? Ele vai mandar me matar. Logicamente, que ainda que havia uma ordenança do Senhor, ele temia, ele teve medo. E ele fala com Deus. Samuel era um homem que falava com Deus. O Salmo 99, eu gosto muito do Salmo 99, quando ele diz assim, Salmo 99 no versículo 6, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. É interessante, quando nós observamos, que homens que clamam ao Senhor, que homens que buscam o Senhor, e que Deus ouve, irmão. Eu gosto muito, sempre falo na igreja, da oração do rei Ezequias. O Senhor mandou que Isaías fosse até o palácio, mandou que avisasse para Ezequias que ele arrumasse a sua casa, porque o Senhor iria recolhê-lo. É interessante que a palavra do Senhor diz que Isaías, ele transmite o recado, e Isaías sai. Eu imagino que nesse momento Ezequias esteja numa cama, no leito de enfermidade, e eu imagino que quando ele ouve essa palavra, que o Senhor mandou falar pela boca do profeta Isaías, Ezequias, ele simplesmente vira, e ele fala com o Senhor: Senhor, eu tenho andado na tua presença. Uma oração simples, irmãos, uma oração simples, mas uma oração poderosa, uma oração poderosa. O Salmo 20 diz assim, que Deus te ouça no dia da angústia, que o Deus de Jacó te proteja. Irmãos, como que nós queremos, como que nós podemos reivindicar alguma coisa do Senhor, se o nosso viver não é reto, se a nossa vida não é reta, se muitas vezes nós somos crentes dentro da igreja, e fora da igreja nós não somos crentes. Nós não precisamos preocupar com o que o irmão acha de mim, que o que o irmão pensa a respeito de nós. Nós temos que preocupar com o Senhor. Às vezes a gente é filho rebelde, e Deus, ele vê, e o Senhor nos conhece a maldade, conhece tudo o que há nos nossos corações. O Senhor sabe, por exemplo, quando muitas vezes uma pessoa chega na tua casa pedindo algo, e você não dá, mesmo você podendo abençoar alguém, você diz que não pode. O Senhor, ele observa isso. O Senhor conhece o teu coração intimamente. Nós não temos que preocupar com o que as pessoas acham de nós, irmão. Nós temos que preocupar com o que o Senhor, ele acha de nós. Porque talvez amanhã, eu não sei, nós podemos passar pelo dia mau. E no dia mau, será que o Senhor vai ouvir a nossa oração? Será que o Senhor, ele vai ouvir o meu clamor, irmão? Samuel, ele era um homem reto diante de Deus, por isso o Senhor o ouvia quando ele invocava. E nesse momento de medo, ele se dirige a Deus em oração. Isso é para nós. A gente vive um momento de medo, de temor. As pessoas estão com medo. Às vezes nós estamos com medo da circunstância, da situação, com medo da morte. Mas, irmãos, ninguém vai morrer se o Senhor Deus não permitir. Deus é Deus. Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. Então nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar sabendo que Deus é Ele quem cuida não somente de nós, mas dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Pela vida do irmão Hélio, há uma promessa para a família dele.
pela vida do Heitor, há uma promessa para a família dele. Assim é, irmão. Samuel, ele vai dirigir ao Senhor em oração, e Deus diz: diga então, Samuel, que você vai sacrificar. Aí talvez você pergunta: mas pastor, o Senhor mandou que ele fosse ungir alguém da casa de Jessé, mas diante da circunstância, Samuel falou a Deus, o temor que ele tinha, e agora Deus está mandando ele mentir, está mandando ele falar que vai sacrificar. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, irmão, algo interessante para a igreja, dentro da ética cristã. Você pode faltar com a verdade em alguma circunstância, desde que essa mentira, ela visa salvar uma vida. Você pode. Quer ver um exemplo? Quando o Senhor Deus destruiu Jericó, antes de destruir, Josué mandou que os espias espiassem a cidade de Jericó. Aqueles homens ficaram na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Inclusive Jesus faz parte da descendência dessa mulher. E o rei de Jericó mandou que homens fossem na casa de Raabe, porque ele ficou sabendo que espias tinham ido a espiar e que havia se escondido na casa de Raabe. Raabe escondeu aqueles homens ali. Mas quando chegou os soldados, ela disse: olha, eles foram embora. Eles desceram o muro e eles foram embora. O rei mandou então homens ir atrás daqueles espias. Ou seja, ela mentiu? Ela mentiu. Mas por que ela mentiu? Porque ela salvou vidas. Quer ver uma outra situação, irmão? Você está na tua casa, teu filho cometeu alguma coisa, chega homens querendo matá-lo, teu filho esconde debaixo de uma cama, e os homens perguntam: cadê ele? Ou seja, você vai faltar com a verdade. Por quê? Porque você vai salvar uma vida. Você vai falar: não, eu não sei onde ele está. Então a ética cristã, ela permite esse tipo de coisa. Não mentir para prejudicar alguém, não mentir com engano, não mentir para fazer a maldade, mas você faltou com a verdade, porque você estava preservando vida. Então a ética cristã, ela permite esse tipo de procedimento. Amém? Então o Senhor aqui está dizendo para Samuel exatamente isso. Olha, diz que você vai sacrificar. E a Bíblia diz então que ele vai então até Belém. Quando ele chega, a palavra do Senhor diz que os anciões, eles já vão olha para Samuel e pergunta: é de paz a tua vinda? Porque ele ficou temeroso. A presença de Samuel ali, de certa forma, dizia que algo iria acontecer, que não era à toa que ele tinha ido em Belém. E ele diz assim: é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar. E a palavra do Senhor diz então que ele chama a Samuel, santifica Samuel e manda chamar os filhos de Samuel. E ele então vai sacrificar. A palavra do Senhor diz que quando entra o primeiro filho de Samuel, chamado Eliabe, Samuel, ele olha e ele fala assim: eis que estou diante do rei de Israel. Irmãos, muitas vezes a gente age dessa maneira, muitas vezes a gente olha dessa maneira. Eu sempre digo, eu não gosto, e os irmãos não precisam de maneira alguma também me referir comigo dessa maneira, de referir a homens como homem de Deus. Fulano de tal é um homem de Deus. Eu não sei se ele é homem de Deus ou não, Deus sabe. A gente tem se decepcionado muito. Fulano de tal, eu não sei da vida dele, eu não posso dizer.
nem sim, nem não. Então, para não dizer algo, às vezes é preferível a gente calar. Quantas vezes a gente se decepciona com pessoas, irmão? Alguém esse dia relatava para mim de uma decepção muito grande que uma pessoa teve com uma pessoa dentro da obra, de maneira que essa família ela não suporta, sabe, ouvir falar do Evangelho por causa de atitude de homens, irmão. Infelizmente, isso é uma prática ruim, pelo mau testemunho de homens dentro da igreja. Mau testemunho. E aí, essa conduta acaba causando danos. Por isso que eu disse para a igreja, irmão, a tua preocupação, a única pessoa que você deve satisfação, logicamente a igreja, você tem uma responsabilidade com a igreja. Eu estou dizendo templo, não estou dizendo igreja. Nós temos uma responsabilidade para com a igreja. Mas a quem você deve satisfação na tua vida, somente a Jesus, irmão. Quem tem poder sobre a tua vida é Jesus. Você pode esconder tudo de todos, mas você não esconde do Senhor Jesus. E aí, no dia mau, quando o homem esconde do Senhor Jesus, aí no dia mau nós vamos clamar a Deus. E será que Deus vai nos ouvir? Será que Deus vai ouvir a nós, irmão? Então não adianta. Então, nós temos que ser não apenas de aparência. Eu sei que nós somos tentados. O diabo não brinca de ser diabo. Eu sempre digo que o crente, ele brinca de ser crente. Mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás, não brinca de ser diabo. Por isso que a oração do Pai Nosso, que é a oração que não servia para o Senhor Jesus, mas que Ele ensinou para nós, Ele nos ensina a orar e fala assim: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Até isso eu acho interessante, porque eu vejo que o Senhor, Ele guarda, irmão, para que os dele não caia. E é essa oração que nós temos que ter: Senhor, não nos deixe, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, Senhor, nos ajude, Pai, que nós permaneçamos firmes na Tua presença, que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, irmão. E eu glorifico a Deus porque quando eu olho para a amada igreja, para os meus amados, a gente vê que nós estamos marchando, estamos rumo à terra prometida. Quando eu vejo a irmã Leudes, ali e Laura, batizaram no mesmo dia, juntamente com o Mateus, Natan e o Lucas, isso alegra meu coração nessa caminhada, porque nós estamos caminhando, estamos avançando, irmãos, rumo à nova Jerusalém celestial. Samuel olhou para Eliabe e disse: eis que estou diante do rei de Israel. E o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olha a palavra, irmão. O Senhor diz que tinha também rejeitado a Eliabe. Por que que o Senhor rejeitou Eliabe, irmão? Não sei, Deus sabe. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, o Senhor disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Sabe o que eu acho interessante? Porque o Senhor mandou que Samuel chamasse os seus filhos para esse momento de consagração, momento de unção. Jessé, ele tinha 8 filhos, mas ele chamou 7 filhos. E certa vez, eu falei, já preguei isso na igreja,
Eu vi um pregador fazendo uma mensagem, e ele levanta uma tese, que eu não concordo com essa tese, onde ele questiona. Eu não estou falando que está na Bíblia não, mas estou falando o que esse homem disse, e essa tese que ele levantou, essa possibilidade que ele levantou, isso não está na Bíblia. Por isso que eu acho sempre nós crentes, nós temos que ler a palavra de Deus, fundamentar a palavra de Deus inteiramente na Bíblia. O culto cristão, por exemplo, ele tem que ser de acordo com a palavra. Se tiver alguma coisa num culto que nós prestamos a Jesus que não tem fundamento na palavra, é maligno. Se a Bíblia falasse, faz campanha na igreja. Se Jesus falasse, olha, faça campanha dentro da igreja, eu faria campanha na igreja. Por que eu não faço? Porque não tem fundamento na palavra do Senhor, campanhas dentro da igreja. Então a gente não faz. Mas a tese desse irmão, ele levantava essa tese, e ele afirmava que Davi, ele era um filho bastardo. O que é um filho bastardo? Um filho fora do casamento, um filho de outro relacionamento. E aí ele fundamenta esse texto usando o Salmo 139, e também ele tenta levantar uma tese quando fala que Davi era ruivo. Ou seja, como é que Davi poderia ser ruivo? Seus outros filhos, será que eram ruivos? É uma tese, e eu não concordo com essa tese, irmão. Mas algo é interessante, porque Jessé não chamou esse filho. Ainda tinha outro detalhe, que tinha me esquecido. O filho bastardo, segundo a própria lei, ele não poderia estar junto com a família, ele não poderia sentar. Então ele tenta fundamentar esse pensamento, esse entendimento, em cima dessas teses. Por ser filho bastardo, ele não poderia estar junto com os filhos legítimos. Ele era ruivo. E tem aquele texto que diz que em pecado concebeu a minha mãe. Então ele vai usar essas teses para justificar isso que eu falei para os irmãos, que ele dizia que Davi era um filho bastardo, filho de adultério, o que eu não acredito. Um comentarista bíblico diz que talvez por Davi ser muito jovem, talvez seja mais plausível essa possibilidade, Jessé não chamou Davi para participar dessa reunião. Mas aí a gente olha algo interessante. Dentro do agir de Deus, dentro daquilo que Deus tem preparado para o homem, irmão, Deus, ele trabalha na vida do homem. Eu conversando hoje com o irmão Giovanni. O irmão Giovanni, os irmãos sabem, alguns sabem, o irmão Giovanni, ele é um exemplo de um milagre que Deus fez na vida dele. O irmão Giovanni estava desenganado, câncer, estava desenganado, ficou em coma praticamente 30 dias. Estou citando ele aqui sem permissão dele. E ele está vivo, curado, como um milagre de Deus. Milagre de Deus. A nossa irmã Elaine é um milagre de Deus. A Elaine é um milagre de Deus, irmão. Assim como nós somos milagre de Deus também. Porque se nós temos vida, se nós temos saúde, nós temos que agradecer a Deus a todo instante. Porque Deus é Deus, porque Deus é bom. A Bíblia não manda nós agradecermos a Deus somente quando as coisas são boas. A Bíblia manda nós agradecermos a Deus por tudo. Seja pela doença, pela saúde, pela abundância, pela falta de alimento. Não importa. Deus é Deus. Deus é Deus, irmão. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Dentro do agir de Deus, dentro do projeto de Deus, Deus manda o homem para o deserto. Dentro da escola de Deus, talvez na vida de Davi, para aquilo que o Senhor tinha preparado Davi primeiro tinha que aprender a cuidar de ovelhas, aprender a pastorear ovelhas.
Quando o salmista diz, o próprio Davi diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É interessante porque a palavra pastor no português, tanto o pastor que tem um ministério pastoral, ministério que é um dom, tá? É um dom de pastor, ou seja, é um presente de Deus ser pastor. Quer dizer que o homem, ele tem um presente de Deus, mas ele perde o dom, ele perde. Não é porque sou pastor para sempre, não tem fundamento isso na palavra. O indivíduo ele é pastor, mas dependendo da conduta dele, ele perde o dom de pastor. Ele perde o dom de pastor. Mas a Bíblia, na nossa Bíblia, chama pastor, tanto o pastor de ovelha, como o pastor que tem um ministério pastoral. Mas, quando olhamos, por exemplo, a Bíblia em inglês, ela faz uma separação. E o pastor Davi, ele era um pastor de ovelha. Quando ele refere ao Senhor, o Senhor é meu pastor, ele faz referência não ao pastor, o homem, o que tem o ministério pastoral, mas ele faz uma referência ao Senhor como pastor de ovelha. Como pastor de ovelha, porque ele sabia o que era ser um pastor de ovelha, o que é cuidar de ovelha, ele tinha esse entendimento. E o Senhor Deus então permite que ele esteja cuidando das ovelhas. Samuel chamou 7. Talvez nós somos chamados, irmão, muitas vezes a gente se acha que nós somos rejeitados. Às vezes a gente acha, eu sou tão insignificante. Nós somos igreja porque nós somos um corpo. Aqui não existe ninguém melhor, ninguém pior do que ninguém. Aqui não existe ninguém mais importante nem menos importante. Se o Ander não está aqui, a igreja não está completa. Se o irmão Hélio não está aqui, a igreja não está completa. Todos são importantes, nós somos um corpo. Todos nós somos ovelhas. Nós temos um bom pastor que é Jesus. Ele que cuida de nós, irmão. Ele que cuida de cada um de nós. Jesus, ele é o bom pastor. E muitas vezes nós falamos assim, não tem jeito para mim. Tem jeito sim. Tem jeito. Você não está aqui por acaso. Você não é produto de uma coincidência. Não. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. O Senhor te trouxe. O Senhor, ele sabia que hoje você estaria aqui ouvindo essa palavra. E Deus, ele quer falar contigo, irmão. O Senhor, ele quer direcionar a tua vida. O Senhor quer que você abra o teu coração para que verdadeiramente ele seja teu pastor. Que assim como uma ovelha indefesa, uma ovelha frágil, que esse pastor, ele venha cuidar de você, ele venha dirigir a tua vida. Chamaram os 7, passaram. Não é este. Esse não é Samuel. Aí ele vai para Jessé e pergunta: acabaram-se os moços? E Jessé diz: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Quantos de nós aqui somos os menores nas nossas casas, irmão? Quantos de nós aqui somos menores? Somos talvez tão frágeis. Deus, ele olha para dentro de nós e fala: meu Deus, quanta fragilidade. Eu, por exemplo, eu sempre digo, não era eu para estar aqui, irmão. Não era eu para estar aqui. Talvez dentro da vontade, do coração da minha mãe, era um outro irmão meu que era para estar aqui. Mas o Senhor, ele escolheu. Mas o Senhor escolheu. E eu estou pastoreando essa igreja. Não é porque tem méritos, não. É uma escolha do Senhor. É uma escolha de Deus. Assim como você aqui, assim como o Odinei está aqui. O Odinei não estaria aqui se o Espírito Santo de Deus não tivesse chamado ele.
A Margarete não estaria aqui se o Espírito Santo de Deus não tivesse chamado ela. E nós estamos aqui como igreja, caminhando. Ainda falta o menor. Jessé, manda chamar. Nós não vamos começar essa reunião enquanto o menor não chegar. Senta todos aí, nós vamos aguardar. E Jessé manda chamar o menor. E quando a Bíblia diz que quando foi buscá-lo, o Senhor disse, Davi, ele chega ali, o Senhor diz, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é, aleluias, este mesmo é, levanta, unge-o. A escolha é de Deus, irmão, a escolha é de Deus. E o mais interessante é que a Bíblia diz que quando Samuel levanta e unge ele com óleo, ele é ungido do Senhor, Davi é ungido do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele se apossa de Davi, irmão. Ele se apossa de Davi. Ele se tornou propriedade do Senhor. Aleluia. São as coisas que nós não entendemos, as escolhas. Quando nós olhamos para Jesus, irmão, como um homem que veio nessa terra, Jesus, ele era Deus, mas ele veio nessa terra como homem, e ele como Deus, ele se entregou para morrer no nosso lugar. Como homem, ele foi tentado, assim como eu, como você é tentado, e ele prevaleceu, porque se ele não tivesse prevalecido a cada momento da vida dele, ele não poderia ter morrido no nosso lugar. Se Jesus como filho, como adolescente, ele fosse um filho que tivesse em algum momento da vida dele respondido a José ou a Maria, destratado seus pais, ele não poderia ter morrido no nosso lugar. Quando Jesus começa o ministério dele, ele está ali sendo observado, Satanás acompanhando a cada momento da vida dele, tentando, usando vidas, usando pessoas, para tentar impedir o projeto de Deus na vida do Senhor Jesus, porque ele como homem, ele poderia cair, ele era sujeito à queda como homem, mas Jesus, ele prevaleceu, até aquele momento da cruz, aquele último momento na cruz do Calvário, ele prevaleceu, foi insultado, foi zombado, cuspido, porque é assim que os homens tratam a Deus, irmão, porque assim os homens tratam a Jesus. E muitas vezes nós, como igreja, quando nós temos condutas em desacordo com a palavra de Deus, é assim que nós tratamos Jesus. É como se nós estivéssemos cuspindo nele, é como se nós estivéssemos zombando dele. Quando nós participamos de um culto herege, aonde não está fundamentado na palavra de Deus, é assim que nós tratamos a Jesus, com escárnio, com zombaria. Quando você vai em um lugar aonde tem alguém pregando, fazendo anedota com o nome de Jesus, como hoje é comum, para crente ficar rindo, é assim que nós tratamos o Senhor Jesus. Jesus, o unigênito de Deus, morreu no nosso lugar, irmão. Se nós hoje podemos entrarmos na presença do Senhor, se nós podemos hoje adorar o Senhor em espírito e verdade, se nós podemos adorar o Senhor em louvores, oferecer para Ele nosso louvor, e muitas vezes nossos olhos cheios de lágrimas, porque o culto a Deus, quando a alma do homem se regozija da presença do Senhor, muitas vezes essa manifestação se dá em lágrimas. Jesus, ele é o bom pastor, Jesus, ele é rei, Jesus foi coroado rei, rei e Senhor. Nós cantamos aqui, Jesus é rei e Senhor, ele é o nosso Deus, irmão.
E da mesma forma como Davi foi escolhido, nós fomos escolhidos também. Cada um de nós tem a sua importância no reino de Deus. Aqui nós, como eu disse, não tem ninguém melhor, ninguém pior do que ninguém. Todos nós carecemos da mesma necessidade. Eu sempre cito na igreja, quando eu estava no quartel, tinha uma competição. Essa competição era da seguinte forma: na minha época tinha 5 companhias no quartel, e tinha uma corrida que era por pelotão, 30 soldados de cada pelotão. Era uma corrida difícil, porque você tinha que correr de calça e coturno. O coturno era pesado, e eram 8 quilômetros, se eu não me engano, 10 quilômetros. Mas vencia essa corrida quando todos daquele pelotão chegassem junto. Se 29 soldados chegassem, completasse o percurso, e um soldado ficasse para trás, aquela companhia, ela não venceria a competição, porque todos tinham que chegar junto. E eu me lembro que nessa competição, muitas vezes, alguns soldados, como era muito puxado, eles iam ficando para trás. E o que os outros faziam? Os outros iam lá e saíam arrastando ele, porque não adiantava chegar a 29, aquele outro que está cansado, aquele outro que está desanimado, ele também é importante. Ele era necessário para que a vitória fosse conquistada, irmão. E eu digo para a igreja, assim é a vida cristã. Às vezes, eu confesso para a igreja que muitas vezes, eu sei que Deus tem trabalhado muito na minha vida, Deus tem trabalhado, Deus tem movido muito na minha vida, porque muitas vezes eu tenho agido com dureza. E o Senhor quer a salvação de todos nós. O Senhor quer a salvação de todos. O Senhor não quer que ninguém fique para trás. Se algum irmão está ficando para trás, qual que é a função da igreja? A função da igreja, igreja, é irmos e trazermos o irmão, e não deixar esse irmão para trás, porque o Senhor quer salvar a todos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, e o Senhor quer que a igreja toda se salve, irmão, que a igreja do Senhor se salve. Esse é o projeto de Deus.